Sejam muito bem-vindos, queridos guerreiros conectados, para mais um vídeo, galera. Nós estamos aqui hoje com a Jéssica, que é a fundadora do projeto Professor Wesley Almeida nas mídias sociais. E nós vamos abordar um tema muito importante aqui hoje, mas antes de abordar esse tema importantíssimo, é muito importante que você se inscreva aqui embaixo no canal e acione esse sininho de notificação. Para quê? Para que você possa receber primeiro os nossos conteúdos quando nós liberarmos eles aqui na internet para vocês, pessoal. Beleza? Bom, já que eu falei isso, qual é o tema que nós vamos abordar hoje, Jéssica? Como evangelizar de uma forma simples no nosso dia a dia. Eu falei que o tema era muito importante, eu preciso que você preste muita atenção. Primeiro, eu quero quebrar a ideia de um texto muito mal entendido dentro da igreja, que está lá em Marcos, capítulo 16 e verso 15. O próprio Jesus Cristo, ele ordena ide e pregar o evangelho a todos. As pessoas têm a ideia totalmente errada de atribuir esse texto somente a pastores, pregadores, diáconos, só quem é obreiro. Isso é um erro terrível. Essa ordenança, esse mandamento, é para todo aquele que é cristão. É para você, é para mim, é para Jéssica. É uma ideia muito errada. Isso daí até hoje impera nos nossos dias. Não é a verdade, Jéssica? Infelizmente as pessoas perdem muitas oportunidades no dia a dia, porque tem essa ideia de que, eu não sou pregador, eu não sou cantor, então não é pra mim, deixa pra outro, como se tivesse apenas um grupo que fosse o grupo de evangelizar, né? E também acho que tem muito aquela ideia de o evangelismo ser só no dia que a igreja marca. Então a igreja marcou aquele dia pra sair pra evangelizar e todo mundo vai. Mas durante o nosso dia a dia, durante o nosso trabalho, a nossa faculdade, a hora que a gente está saindo, a gente não está atento às oportunidades que acontecem pra gente evangelizar. Perde a gente acha que perde muito. A gente acha que às vezes precisa de um evento pra gente estar lá, todo mundo saindo junto pra rua, caso contrário, não tem como evangelizar, né? E acho que um exemplo muito legal que a gente pode dar pra eles é de Paulo, né? Show de bola! Falando desse exemplo, até mesmo de estratégia, que o apóstolo Paulo ele era muito estratégico, né? Para poder evangelizar, antes dele ir no lugar para evangelizar na cidade. Fica mais do que claro que ele estudava o ambiente, na onde que ele poderia ir, a cultura, pra ir a muito filosofia. preparado, né? E é muito legal essa ideia de não esperar uma oportunidade. É você abraçar aquelas que são lhe dadas, né? É ficar atento, né? Exato, você falou sobre o apóstolo Paulo. Tem um episódio lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que ele chega na Grécia. E lá ele prega no Areópago e ele usa uma estratégia fenomenal. Que lá dentro da cultura dos gregos, né? Tem até anotação aí que nós vamos trabalhar. Pra gente não falar muito. Pra não falar muito. Comenta um pouquinho sobre como que era na Grécia, naquele contexto, entre os deuses. Só pra você ter uma ideia. Ouve aqui, ó. Que ali, em Atenas, o que acontecia ali? Ali era um lugar muito ídolos, né? Tinha muito idolatria. Em média, 30 mil ídolos. Era mais ídolos do que pessoas, né? Exato. Segundo os historiadores ali, tinha mais ídolos, 3 ídolos pra a cada um metro você achava uma estátua de ídolo. Eu acho que seria tipo o poste da rua hoje em dia. Dá um passo, um ídolo. Dá um passo, tinha um sacrifício, tinha um altar ali, né? Então ele sabia onde ele estava indo e sabia que ele era um lugar de pessoas que já tinha essa prática de adoração. Já era normal para ele. E isso incomodou muito Paulo. Incomodou, né? Isso incomodou demais. E uma estratégia que ele usa aí é fenomenal. Ele chega no Areópago, um lugar ali onde tinha as pessoas que ficavam disputando filosofia. Os gregos amavam conhecimento, filosofia. A Grécia, pessoal, deu pro mundo quem? Aristóteles, Platão. Lá é o berço do conhecimento. E Paulo falava muito bem. Ele conseguia se expressar otimamente. E ele usa algo muito importante que tinha naquele contexto, que tinha vários altares para deuses, e eles tinham medo, Jéssica, de não adorar todos os deuses de forma total, que eles deixavam um altar específico chamado o Deus desconhecido ou Deus estranho. Então, Paulo pega essa deixa. Que eles sabiam que tinha existido um Deus, mas não sabia qual. Não sabia. E essa estratégia de Paulo é fenomenal, porque ele pega algo ali da cultura deles. Ele pegou aquela deixa, ele prega o evangelho, ele anuncia Jesus como esse Deus desconhecido, porque para eles era desconhecido. E isso é tão legal, porque dentro da cultura grega daquela época, aconteceu um episódio, muito tempo antes de Paulo. Tinha um grande filósofo, um grande poeta grego, que um período que a Grécia estava passando por uma grande seca, eles chegaram até ele, porque eles tinham ele como um profeta, Paulo cita ele como profeta em Atos, né?
E o que acontece é o seguinte, ele fala o seguinte, eles perguntam o seguinte, para quem nós precisamos sacrificar para que acabe com tudo isso que nós estamos vivendo? E a ideia deste grande poeta, que para eles era um profeta, foi o seguinte, solte um monte de ovelhas e perante a estátua que ela parar, vocês fazem sacrifício para este Deus. Só que quando soltaram as ovelhas, eles foram seguindo as ovelhas pararam num lugar que não tinha Deus nenhum e ali deitaram e ficaram ali. E a ideia que ele trouxe qual foi? Vamos oferecer um sacrifício para o Deus desconhecido. Já era costume dele. E olha que deixa legal. Paulo usa essa estratégia de Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido de Paulo é representado por o quê? Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele usou a estratégia e na hora, estes que ouviram Paulo pregando e usando a ideia do Deus desconhecido, eles lembraram deste episódio. Uma estratégia fenomenal. E é legal que Paulo também, ele fala, quando ele vai citar desse Deus desconhecido, ele deixa muito claro que esse Deus é diferente, né? Exato. Ele não quer os sacrifícios que eles já entregavam, aqueles 30 mil ídolos. Perdão. Não era daquela forma. Esse Deus, ele tinha algo diferente. Sim. Ele não era um Deus que ia receber aqueles sacrifícios como eles faziam para os outros. Era um Deus que tinha que realmente criado tudo, que estava no controle de tudo. Sim. Então isso chamou muita atenção deles, né? E era o único Deus. Ele apresentou como o único Deus. E eles amaram ouvir Paulo e ouviram Paulo por muito tempo, pessoal. Falando sobre a estratégia também, pode comentar. O interessante de Paulo aí é que tem 3 pontos que eu achei bem legal, né? A gente pontuou para eles que Paulo, ele entendeu muito bem qual era a cultura do lugar. E, tanto que em outros momentos, quando ele foi evangelizar, ele falou de Jesus, né? Ele falou de outras coisas e ali em Atenas ele não falou dessa forma, né? Ele usou algo que já era da cultura deles, então ele observou. Quando ele chegou ali, ele primeiro procurou saber, né? Sim. Onde era o local, como as pessoas viviam, qual era a visão, as crenças delas, os valores ali. E conseguiu trabalhar justamente com o que eles tinham, né? Sim. Ele entendeu qual era o ambiente, ele ouviu as pessoas. Então, eu acho que, como a gente sempre conversa sobre entender a cultura, né? Às vezes, quando a gente vai pregar para evangelizar uma tribo de um índio, é totalmente diferente se eu for evangelizar um milionário no escritório. Exato, eu quero comentar sobre isso, eu quero muito. Galera, essa ideia da estratégia de você saber aonde você está indo evangelizar, ela é excepcional. Pegando o exemplo de Paulo, e a Jéssica citou algo sobre índio aqui, eu lembrei na hora um material que eu estava estudando sobre missiologia. E lá trazia algumas estratégias que você pode usar no dia a dia para evangelizar grupos de pessoas, ambientes, porque tem missões urbanas, que são as missões aí quando você sai para evangelizar o seu bairro, a sua cidade. E tem as missões que nós chamamos de missões intercultural, que é quando você vai para uma cultura diferente, um país diferente, ou para uma tribo de índio que tem conceitos diferentes, práticas diferentes. E nesse conteúdo que eu estudava sobre missiologia, trouxe um testemunho verdadeiro, pessoal, que eu vou contar aqui é verdade, não é a história da carochinha. Um missionário, ele foi evangelizar em uma tribo de índio, mas ele não se preparou, ele não conhecia a cultura da tribo de índio e nem a forma que eles se portavam, o que eles entendiam do mundo, do homem e tal. Quando chegou lá, ele se perdeu no foco, ele queria fazer com que os índios colocassem roupa. E esse não é o foco era anunciar Jesus. E o demais vem depois, pessoal, apresentar ele como salvação. Só que neste material que eu lia, focou muito em algo que era o seguinte: ele tentou, este missionário, fazer com que as mulheres da tribo lá de índio colocassem sutiã, porque elas andavam com o seio de fora. Só que dentro da cultura daquela tribo de índio, que já tinha tido contato com o homem branco, e eles tampavam a parte de baixo, não andavam totalmente nu, a ideia das mulheres dentro daquela tribo era o seguinte: as mulheres que andavam com os seios de fora, exposto, geralmente eram mulheres que eram casadas e já tinham filhos e amamentavam. Então quando você viu uma mulher naquela tribo de índio com os seios de fora, e os seios até mais para baixo, porque amamentou e tudo, mostrava e representava socialmente que ela era uma mulher de família, era uma mulher casada. E dentro da cultura daquela tribo de índio, as mulheres que usavam sutiã eram tidas como mulheres promíscuas e prostitutas. Você imagina você querer colocar sutiã numa mulher que era casada de família? Era uma ofensa, ela não ia colocar. Então este missionário se perdeu na ideia da missão. A ideia dele não era colocar roupa nela e até interferir na cultura dela. Era apenas apresentar Jesus como seu salvador. E isso é muito importante você conhecer a cultura. Tem algo que eu já vivenciei também em tribos assim de índio, que acontece muito, é que a dança para eles é um ritual muito sagrado. E a gente,
quer chegar lá, quando eles estão dançando, a gente já quer entrar pro meio da roda, já quer dançar junto, como até uma forma de acolhimento, de agradecimento, de mostrar que a gente está envolvido, mas isso chega a ser ofensivo para eles. O que acontece? Dependendo da tribo que a gente vai, eles escolhem as pessoas que eles querem entrar na roda. Então, quando a gente tá lá, eles vêm, pega na sua mão na hora da dança e traz você pra roda. Você não entra ali de qualquer jeito. E aí, se você chega lá com todo o seu jeito, achando que você vai entrar, já vai dançar ali com eles, isso é ofensivo pra eles. E aí você já perdeu a chance de falar do evangelho. Exato. Porque eu acredito que um dos maiores problemas aí é não conseguir separar a cultura do evangelho, né? Exato. Que a mudança, ela vem de dentro pra fora. Então, primeiro, quando a gente chega no Espírito Santo local, conduz. você não separa, você tem que separar a cultura do evangelho. Então, você vai chegar na tribo índio e falar pra ele mal da cultura dele, querer que ele mude a cultura dele primeiro, né? Você vai chegar falando do evangelho, que é o que Paulo fez aí, né? Exato. Isso é muito importante, eu tive esse privilégio de participar de missões em tribo de índio e é exatamente o que a Jéssica acabou de falar. Eles te convidam para interagir dentro daquele ambiente deles. E outra, para mim conseguir ir lá fazer missões, eu tive que estudar. Algo muito curioso que aconteceu, por desconhecimento nosso, nós levamos conteúdo escriturístico bíblico. Foi proibido de entrar, porque eles não aceitavam nada que não fosse apenas da ideia deles. Então nós tivemos que voltar com caixas e mais caixas de devocional, pão diário, porque eles não aceitavam. Porque às vezes o que não é ofensivo pra gente é pro outro, né? Exato. A gente tá acostumado com a nossa cultura, com o nosso bairro, e até o Brasil, querendo ou não, é muito eclético, né? Então, por exemplo, eu vou evangelizar no Rio de Janeiro, é totalmente diferente de eu evangelizar no Nordeste. Eu já fui evangelizar em Sergipe, por exemplo, e é bem distante de onde eu moro. Então é um pouquinho diferente a cultura. Lá eles são pessoas muito receptivas. Então, assim, eles vinham abraçar a gente. A gente nem precisava ir. Elas mesmas já vinham sem conhecer e já abraçavam. E já chamavam a gente pra entrar pra dentro de casa. Oferecia pra gente poder tomar banho lá. Então era da cultura deles aquilo. Que legal. E às vezes até a gente que querendo ou não era mais do interior de São Paulo já não é assim, né? Exato. E a gente que é de São Paulo já não é tanto assim. E a gente dava uma estranhada. Então até no nosso dia a dia, quando a gente vai falar de Deus pras pessoas, a gente tem essa empolgação. A gente que às vezes gosta de abraçar, gosta de ter esse contato e já vai querendo abraçar a pessoa e tem pessoa que já não gosta, né? Então acho que tem que ser algo que ser observado primeiro, ouvir a pessoa primeiro, ver como ela é e aí você vai introduzindo uma conversa ali, né? Exato, tem que ter estratégia, você tem que conhecer o lugar que você vai evangelizar e lembrando que você está ali para anunciar o evangelho e não mudar a pessoa. Isso daí deixa que é o papel do Espírito Santo, você não transforma ninguém. Eu acho que todo mundo tem essa vontade, né? Ali na hora. É tentado querer mudar, não deixa que o Espírito Santo E uma trabalhe. coisa também que eu acho que é legal do evangelismo, que as pessoas lembrarem, que às vezes a gente evangeliza ali na hora e na nossa visão não aconteceu nada. Que eu lembro quando eu fui pra uma missão que eu fiquei 15 dias. E tinha pessoas que às vezes a gente evangelizava ali no primeiro momento, ela demonstrava ali que ela tinha sentido a presença de Deus, ela falava, eu aceito, é isso que eu quero pra minha vida. E algumas não. E aí dava uma frustração na gente que tava pregando o evangelho. A gente falava, nossa, será que não aconteceu nada? Será que eu falei de alguma forma errada? Não. E aí você fica frustrado, mas a gente não entende como é o jeito que Deus vai trabalhar, né? Às vezes você plantou a semente, aí vem outro rega, até que um dia realmente... Paulo diz isso, né? Um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. O que vai motivar a gente é você saber que você tá fazendo o seu trabalho, que Deus não deixou como uma opção, foi uma ordem, né? É para todos. Tem que ir. Todos. Então você tá seguindo uma ordem dele. Então eu acho que o que tem que motivar é isso e não a gente olhar ali a pessoa no primeiro momento e falar, a pessoa, nossa, ela sentiu a presença de Deus, ela aceitou Jesus. Porque às vezes a gente vai sair para evangelizar e evangelizou 10 pessoas e na nossa visão nenhuma aceitou Jesus naquele momento, né? Exato. Galera, nós esperamos com esse conteúdo ter ajudado você e motivado você a levar o evangelho. Conta aqui pra gente nos comentários se você já evangelizou, alguma experiência que você teve com evangelismo assim simples no seu dia a dia. Que a gente quer saber, né, Wesley? Exato. E não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho de notificação. Até a próxima, querido Guerreiro Conectado.